Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar de formatos aqui no Excel. Deixa eu só trazer para cá isso aqui. Então aqui eu tenho um modelinho para a gente usar vários formatos aqui, tá? E o que eu fiz aqui, gente, para facilitar, para a gente acompanhar qual formato que está aí fazer do lado, eu peguei o que está na planilha aula dessa pasta de trabalho e formatação, e só copiei e joguei lá para o lado, tá? Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa janela, tá? Ó, aqui na guia exibir, dividir. E daí eu consigo fazer aqui as formatações ao lado aqui para ficar mais fácil acompanhar, tá? Deixa eu colocar a minha lupa aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é formatar esse cabeçalho como está aqui, tá? Então aqui notem que tem uma diferencinha para o que está aqui. Então, a primeira coisa, vou selecionar o cabeçalho e ele está pedindo para fazer aqui em cinza, né? Então, vou lá na página inicial, vou formatar com cinzinha, ali, é esse cinza aqui, isto. Beleza, formatei para cinza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição dele. Ele está assim na horizontal, né? Eu vou mudar a posição. A posição onde é que eu mudo? Tem esse botãozinho aqui, ó, página inicial, esse botãozinho aqui, eu vou escolher aqui para inclinar o texto no sentido anti-horário. Pronto, já foi lá. Agora aqui está branquinho e um tamanho maior. Vamos ver que tamanho que está. Está Biome 11. Então vamos lá, vamos fazer Biome 11. Onde é que eu mudo aqui para Biome? Então, seleciono aqui a fonte, ó, grupo fonte. Eu tenho essa setinha e eu tenho várias fontes aqui. Vou escolher a Biome. Onde é que está Biome? Está aqui a Biome. E vou mudar para 11. Já está no 11, né? Agora o que eu preciso fazer? Está negrito e está branco. Então, negrito e texto branco. Pronto, já ficou igual. Aí aqui tem uma bordinha, então eu vou colocar uma bordinha, tá lá a bordinha, já coloquei a bordinha, e ele também, pelo que eu estou percebendo aqui, tá vendo que ele está no centro aqui, ó. Então aqui não está no centro, então eu vou mudar isso aqui para o centro e aqui também para o centro. Pronto, já ficou melhorzinho. E em volta aqui, ó, tá vendo que é uma borda mais grossa em volta? Então eu vou selecionar aqui a setinha da borda e vou mudar para borda externa espessa. Pronto, já está daquele jeitinho lá. Legal. Já temos alguma coisa aqui, né? Depois o que eu tenho aqui, ó? Notem que essa linha aqui, ela está para cima, né? Então ela não está aqui como está nessa posição para baixo. Então onde é que eu mudo isso aqui? Aqui eu tenho o alinhamento horizontal, aqui no grupo alinhamento, né? Página inicial, grupo alinhamento, alinhamento horizontal, e aqui eu tenho vertical. Então eu vou colocar acima. E ele tem um formato especial aqui para essa data. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho, ó, para ficar uma data maior. Então, está com uma data completa. Então eu vou aqui na setinha, eu tenho aqui, ó, data completa. Faltou espacinho ainda, não tem problema. Dou 2 cliques, como nós já vimos no outro vídeo. Dou 2 cliques na divisa e está formatado. O que mais que eu tenho de formatação? Aqui também, gente, olha só. Está como hora, minuto e segundo. Aqui só está hora e minuto. Então eu vou formatar para hora, minuto e segundo. Onde é que eu vejo isso? Eu venho aqui, ó, hora. Pronto, já está formatado. A mesma coisa aqui. Como é a mesma coisa, gente, eu posso usar um recurso do Excel bem interessante. Tem uma tecla que é polivalente, tá? A última ação que eu fiz agora foi aplicar esse formato nessa célula. Eu vou repetir essa ação. Vou clicar então na tecla F4. A tecla F4, quando eu clico nela, ela repete a minha última ação que eu fiz. Legal. Aqui já está certinho. E esse aqui, símbolo de reais. Símbolo de reais eu posso vir aqui, ó, selecionar aqui reais, português Brasil, ou fazer um Ctrl Z, ou selecionar aqui Ctrl Shift 4. É a mesma coisa, tá? Pronto, já está feito. Vou aproveitar e colocar uma bordinha aqui também, já que aqui está pedindo uma bordinha, né? Vamos lá, colocar a bordinha. Pronto. Notem que quando eu coloquei a bordinha fininha aqui em tudo, matou aquela minha borda lá grossa. Então eu vou selecionar novamente aquele intervalo para não perder aquela minha borda grossa e vou lá em borda externa espessa. Pronto. Legal. Já fiz alguma coisinha. Agora aqui, gente, olha só.
Deixa eu só aumentar um pouquinho, vamos ver qual é o tamanho que está aqui. Como é que eu vejo a largura da coluna? Eu clico aqui, ó, 15,86. Então eu vou selecionar essa coluna e eu quero deixar exatamente com 15,86. Eu poderia ir procurando aqui, né, até chegar no 15,86 ali. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, página inicial, botão formatar, eu tenho aqui, ó, largura da coluna e digitar 15,86, tá? Já ficou da mesmo tamanho, né? Primeira coisa que eu estou vendo aqui, que isso aqui está tudo em negrito. Então, eu vou selecionar, eu posso clicar aqui no Nzinho, ou posso fazer Ctrl N, também fica negrito. E se você notar, ele está no centro, então, centro na vertical. Pronto. Agora tem um detalhe, isso aqui está com aquele formato lá de data, então vamos formatar para data completa, foi, e aqui notem que o texto aqui está quebrado, aqui não está quebrado, ele está tentando invadir outra célula, mas como tem alguma coisa na outra célula, não aparece. Então eu vou selecionar essa célula e vou clicar aqui, ó, quebrar texto automaticamente, na página inicial, quebrar texto automaticamente, pronto, já fez a brincadeirinha para mim. Aqui eu tenho o formato de hora para os dois, então vou selecionar as duas, posso selecionar as duas, e vou colocar aqui na hora com os segundos também. Aqui eu tenho o mesmo formato lá, Ctrl Shift 4, né? Que é Ctrl asterisco, mas asterisco não, perdão, cifrão. Como o cifrão está em cima do 4, eu preciso fazer Ctrl Shift 4. E está pintado de verdinho, então vou selecionar isso aqui. Vou lá na minha coisinha aqui, vou selecionar um verdinho parecido. Vamos ver onde é que eu acho um verdinho. Ah, achei, tá aqui. Pronto, tá feito, tá? Agora aqui nós temos mais algumas formatações. Primeira coisa, negrito. Então eu seleciono tudo. Para selecionar, gente, não precisa ficar arrastando com o mouse, tá? Com as facetinhas, ó, selecionei aqui. Ctrl Shift seta para o lado direito. Ele já selecionou tudo. Agora Ctrl N para deixar negrito. Deixei negrito. E ele está para baixo. Então, beleza, está para baixo, está para baixo. O que eu preciso mudar aqui? Né? Aqui ele está com 7 horas, está com 2 e só preciso mudar esse valor. Então, Ctrl Shift 4. Pronto, mais um que já foi feito. Aqui eu tenho uma outra situação. Eu tenho tudo com um sublinhado, né? Um sublinhado duplo. Onde que eu encontro o sublinhado duplo? Então, selecionei tudo. Vou lá no meu aqui, ó. Aqui eu aplico só o sublinhado, mas eu quero duplo, então eu vou clicar na setinha, e, ó, sublinhado duplo. Pronto. Já formatou para o sublinhado duplo. E ele tem o que mais? Aqui, Ctrl Shift 4, só isso. E aqui também verdinho. O verdinho eu vou deixar para fazer depois para todos, tá? Porque é um verdinho sim ou não, né? Vamos fazer já, ó. Vou selecionar o primeiro. Aí soltei o botão do mouse. Agora com o Ctrl vou selecionar a outra, que é uma sim, uma não, né? Cor sim, cor não. Então, estou segurando o Ctrl e selecionando com o mouse. Agora eu vou clicar lá no verdinho, no baldinho, e já faço todas elas de uma vez só. Fica muito mais fácil. Essa coluna aqui é tudo com reais. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, já, gente, ó. Ctrl Shift 4. Fica mais fácil, né? O que mais que eu tenho aqui? O número 5, ele tem um taxado, que a gente chama, né? Vou selecionar o taxado, onde é que fica? Ah, meu Deus do céu, não tem aqui, o que eu faço? Não se apavora. Quando todo grupo de comando que tem mais opções do que a Microsoft colocou aqui, tem um botãozinho, esse botãozinho aqui, ó, do inicializador de caixa de diálogo. Então eu vou clicar aqui, e notem que nessa aqui, ó, grupo fonte, eu tenho aqui o taxado, ó, efeitos, taxado, tá? Tem sobrescrito, subscrito e o taxado. Pronto, taxei ele. O outro, ele está em itálico, então selecionei o primeiro, Ctrl Shift seta para o lado e aqui o itálico, página inicial, itálico, tá lá, tá? Quando você não lembrar, gente, do atalho, você pode só passar o mouse por cima, que ele mostra ali, ó, Ctrl I, tá? O que mais que nós temos aqui? Aqui tem um sublinhado na linha 10, o funcionário 10, ou a pessoa 10, sei lá como é que eu chamo isso aqui, né? Tem um sublinhado simples. Então, vou clicar aqui, sublinhado. Pronto. Tá feito. E no final aqui, gente, se você olhar, deixa eu só afastar um pouquinho, se você olhar, eu tenho aqui, ó, uma borda dupla aqui embaixo.
Então eu vou selecionar aqui, vou vir aqui na minha borda, e aqui, ó, borda inferior dupla. Pronto. Tá feito igualzinho. Beleza, pessoal? Entenderam isso? E aqui tem um esqueminha aqui, deixa eu digitar como estava lá, né? Texto recuado e texto normal. Então, o texto, deixa eu botar a bordinha, pegar o mesmo tamanho. Como é que faz para copiar esse formato? Selecionar aqui, ó, e vou clicar aqui no... eu não vou copiar todo o formato, vou copiar só esse de baixo, porque o texto recuado eu quero fazer na mão, tá? Então, o texto normal, vou selecionar essa célula, vou pegar aqui o meu pincelzinho e vou selecionar as duas células. Pronto. Aqui o texto normal é só digitar, não tem problema nenhum. Eu posso fazer como a gente faz lá no Word, gente, eu posso dar uma recuadinha no texto, tá? Então eu vou selecionar essa célula aqui, e eu tenho esses dois botõezinhos aqui no grupo alinhamento, ó, diminuir recuo e aumentar recuo. Então eu quero aumentar o recuo. Dou uma clicadinha, um recuo, mais uma, posso ir dando quando eu quiser. E aqui eu vou diminuindo o recuo, tá? Então eu vou deixar com um recuo só, para você ver o que está acontecendo. Beleza? Aqui eu tenho uma situação, gente, que eu sempre gosto de mostrar para o pessoal, sobre o mesclado, tá? Mesclado, assim, se você vai trabalhar com uma coisa que é só visual, mostrar a imagem da planilha, que não é um relatório, uma base de dados, não tem problema, tá? Ele dá uma ajudinha. Agora, quando você vai montar uma base de dados, uma estrutura tabular, fuja do mesclado, tá? Fuja do mesclado, que não é uma coisa legal. Dá uma trabalheira miserável depois de você analisar uns dados quando tem célula mesclada. Então, fuja disso. Mas para mesclar, ó, tá vendo que eu tenho 4 colunas aqui mescladas, né? Então eu vou selecionar 1, 2, 3, 4. O mesclado o que é? É clicar aqui, tá? Aí eu vou centralizar para deixar igual e vou pintar de vermelho para deixar igual também. Qual o problema do mesclado? Imagina que eu quero selecionar dessa célula aqui até lá embaixo. Olha só, vou pegar aqui da linha 2. Então, quando eu pego a linha 2, vou selecionando. Quando eu chego aqui, ó, expande. Eu não consigo selecionar só aquela coluna. Aí vira o diacho. Imagina que tu está usando uma função que tu precisa passar por essa célula, ó, ela vai pegando aqui, ó. Tu precisa passar por essa célula, mas a função só aceita uma coluna, não aceita várias colunas. Então, seria um problema. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o intervalo aqui, e eu posso ir aqui, ó, tem esse botãozinho de caixa de inicialização, configurações de alinhamento, eu posso clicar aqui. Ou eu posso usar o atalho Ctrl+1 para invocar essa caixa aqui. Notem que vai ser a mesma coisa. Ó, tá lá, mesma coisa, tá? Então eu posso usar o atalho. Aqui, gente, eu tenho essa guia alinhamento. E aqui no alinhamento eu vou fazer o quê? Eu quero pegar esse texto aqui e centralizar ele na minha seleção, certo? Na minha seleção, não só na célula. Então eu vou aqui na horizontal, ó, centralizar seleção e clico em OK. Pronto, está centralizado. Deixa eu dar uma pintadinha agora, aquele verdinho bonitinho. Cadê? Esse aqui? Eu acho que é esse, né? É esse. E vou também centralizar e colocar em negrito. Pronto, tá lá. Olha a diferença. Eu posso chegar aqui, ó, não tem problema nenhum. Diferente de quando eu pego aqui na mesclado. Então aqui eu consigo selecionar só uma coluna e aqui eu não consigo. Ó, consigo, quando chego aqui, bagunça. Então essa é a principal diferença do mesclado, tá? Sem contar que quando você usa em funções, o texto tá aparentemente parece que está mesclado, mas ele está só centralizado, e isso facilita muito a minha vida, beleza? Então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou deixar essa planilha para download lá na plataforma. Você vai pegar essa pastinha aqui de prática ou essa de aula, tanto faz, né? As duas estão sem formatação, e você vai fazer essa mesma formatação que eu fiz aqui, tá? Seguindo esse padrãozinho aqui, para que você possa praticar as formatações, possa entender tudo direitinho, ter agilidade. Deixa eu tirar agora o meu dividir, para deixar aqui bonitinho, tá? Ó, então você vai pegar esse formato daqui e jogar para cá. Não usa o pincel, né, gente? Por favor, né? Vamos lá.
Tem um trabalhinho para fazer para realmente pegar essa prática. É só com a prática que você vai conseguir lembrar das coisas na hora, tá? Aqui eu tenho mais algumas formatações, mas o vídeo está ficando muito longo, já está ficando com 15 minutos. Eu vou picar essa aula em duas, tá? Então aqui eu vou, na próxima aula, eu vou trazer sobre formatações de data, hora e número. Como é que a gente faz algumas formatações lá na categoria personalizados, sem usar o padrão do Excel. Nós vamos fazer formatos personalizados. Legal, pessoal? Até daqui a pouquinho, então. Forte abraço.